Então, no meu exemplo, eu vou ter apenas 3 tarefas aqui. No caso, eu vou ter as tarefas 1, 2 e 3, que têm comprimentos 1, 2 e 3. Então, L1 igual a 1, L2 igual a 2, L3 igual a 3. Então, ainda não estou falando dos pesos, a gente vai um passo por vez. Só olhando para esses comprimentos, vamos ver duas maneiras aqui, que eu vou chamar de A e B aqui, de situar essas tarefas, de escalonar essas tarefas, que vão gerar tempos de término distintos. Eu tenho minha colinha se eu errar alguma coisa, mas vamos fazer junto aqui, fica mais legal. Então, primeiro eu vou fazer na ordem... primeiro eu vou fazer na ordem reversa, depois eu vou fazer na ordem direta. Então, L3, depois L2, depois L1. Tá? Então, vamos colocar aqui, olha, a minha tarefa 3... seguido pela minha tarefa 2, seguido pela minha tarefa 1. Tá? Então, esse escalonamento colocou em ordem reversa ali 3, 2, 1 as tarefas. E daí, só para ficar, deixa eu ir enfeitando isso junto com vocês, qual que é o tempo de término da tarefa 3, gente? É aqui, né? Olha, ele teve que passar por 3 pedacinhos, ele só tem que esperar o próprio tempo dele. Faz sentido? Então, eu vou ter aqui que T de 3 é igual a 3. Da tarefa 2, bem, tem que esperar a 3 ser executada, depois o comprimento dele. O comprimento dele é 2, o da 3 é 3, então vai ser 5. Então, T2 aqui vai ser 5, que é justamente o tempo de todo mundo que veio antes dele, mais o tempo dele. E por fim, de 1 vai ser 6. O tempo de todo mundo que veio antes dele é 5, a gente já sabia, né? Era o tempo de término da tarefa 2, mais o comprimento dela própria. Então, T1 vai ser 6. Ok? Até aqui a gente não está avaliando, não estamos fazendo juízo de valor se isso é uma boa solução ou não, até porque eu nem coloquei os pesos. Né? Na função objetivo tem que entrar os pesos. Só estamos treinando aqui de deixar claro os conceitos de tempo de término e tal. Vamos fazer o oposto agora. Vamos fazer aqui na versão B. Vou colocar para cá que eu não gosto dessa linha me quebrando aqui na hora de escrever. Na B eu vou colocar o oposto. Eu vou colocar 1 primeiro, depois 2, depois 3. Então primeiro vem tarefa 1. Seguida pela tarefa 2, que tem comprimento 2. Tarefa 3 com comprimento 3. Deixa claro, acho que isso é óbvio, mas comprimento 1, 2 e 3 foi só uma coincidência com os números 1, 2, 3, tá? Em geral, cada um pode ter o comprimento que quiser. Então, aqui, ó, tempo de término da tarefa 1 é apenas o comprimento dela. Tá? Ela não tem que esperar ninguém, é só o comprimento dela. 1 aqui. Tempo de término da tarefa 2 é todo mundo que veio antes dela, que agora é só a 1, mais o comprimento dela, que é 2, então vai dar 3 ali. Tá? E por fim, tempo de término da tarefa 3 vai ser 6. Né? Tempo de término da última tarefa, aliás, você vai ser sempre igual. Não pode mudar qual é a última tarefa, mas vai ser sempre igual porque é o tempo de todo mundo, né? Inclusive ela própria. A ordem não afeta nesse sentido. Então, aqui vai ser 6 porque demorou 3 para começar a executar a tarefa 3 e mais 3 que é o comprimento dela. Tudo bem? Ok? Tranquilo até aí? Vamos atribuir pesos então. Deixa eu lembrar aqui no meu exemplo quais eram os pesos que eu atribuía. Os pesos vão na ordem inversa aqui. Então, vamos colocar aqui W1 igual a 3, W2 igual a 2 e W3 igual a 1. Quer dizer, a maior prioridade para 1, a 1 é mais importante, depois vem a 2, por último a 3. Qual é então a minha função objetivo? Tá? Que para simplificar eu vou chamar aqui de FO aqui, tá? Função objetivo não tem que ficar escrevendo somatório toda vez, mas é essa expressão aqui que a gente vai fazer, tá? A soma ponderada ali. Então a função objetivo para essa solução aqui vai ser a soma do peso da tarefa 1. Qual que é o peso da tarefa 1? É 3, vezes o tempo de término dela, que é 6. Mais o peso da 2, que é 2, vezes o tempo de término dela, que é 5. Por fim, o peso da tarefa 3, que é 1, vezes o tempo de término dela,
que é 3. Então aqui a gente tem 10, aqui a gente tem 18, então 28, 29, 30, 31. Então, se eu não errei as contas, por favor, confiram. Essa solução tem custo 31, lembrando que eu quero custo mínimo, né? Eu quero escalonamento de menor custo. E a gente já vai começar a pegar a intuição disso, né? Veja, se eu quero minimizar... Só destaca aqui. Se eu quero minimizar essa soma ponderada, a intuição é bem direta, né? Olha, eu quero que as tarefas terminem o quanto antes, né? Que eu entregue as tarefas mais cedo, mas que as tarefas mais importantes sejam entregues antes, né? Tem essa ponderação ali. O que é bem intuitivo, né? Vamos ver a função objetivo para esse outro escalonamento aqui. Nesse aqui, a gente tem a tarefa 1 primeiro aqui, o tempo de término dela é 1, o peso dela é 3, então 3 vezes 1, mais tarefa 2, peso 2, tempo de término 3, 2 vezes 3, mais tarefa 3 tem peso 3, tempo de término 6, e o resultado então vai ser 6, mais 6, 12, mais 3, 15. E agora sim a gente vai fazer juízo de valor e pode dizer que, né, dada a nossa regra, o escalonamento B é muito melhor do que o escalonamento A. Ok? Dentro de onde a gente quer chegar. Tudo bem, e esse exemplo foi basicamente para a gente entender o problema, gente. O nosso foco aqui é projetar e analisar algoritmos, mas se a gente não entende o problema, fica difícil saber o que é um bom projeto e tal. Então, tá claro? Alguma dúvida no problema? Beleza. Bem, como eu comentei no comecinho da aula, a gente vai fazer um exercício de projeto de algoritmos, então eu não vou entregar o ouro direto, não vou mostrar para vocês a solução diretamente. Eu até imagino que alguns de vocês possam olhar e já chutar qual seria uma boa solução ou coisa assim, mas a ideia é que a gente use esse problema, que é um problema particularmente simples, inclusive, para a gente exercitar algumas estratégias quando a gente se deparar com um problema difícil, como que a gente ataca ele, por onde que a gente vai. Uma dessas estratégias é a gente tentar procurar casos particulares. A gente meio que já fez isso, não vai ser tão útil quanto nessa, mas se a gente voltar lá no problema do par mais próximo, né? Se vocês lembrarem, o problema do par mais próximo eram pontos num plano. E teve um momento que eu falei para vocês, olha, se eu colocar pontos numa linha, ainda são N pontos, mas são na linha, o problema é bem mais simples, né? Ordena nos pontos, aí é só olhar os adjacentes e eu descubro quem é o mais próximo. Quer dizer, quando a gente reduz a complexidade de um problema, assim, não complexidade algorítmica agora, tá? Não estou falando de eficiência de algoritmo. Reduz a dificuldade, pega um caso restrito e tal, às vezes você ganha uma intuição sobre como atacar o problema geral. E é meio que o que a gente vai fazer aqui, porque olha só, a gente tem dois componentes na função objetivo. A gente tem o peso e a gente tem o tempo de término. E a gente já pode começar a ganhar uma intuição de duas coisas aqui, olha, que esse exemplo foi desenhado não ao acaso para nos dar essa intuição. Isso aqui ficou muito melhor do que esse aqui. E o que a gente fez aqui? A gente colocou tarefas mais curtas e com maior peso antes. Enquanto que nesse aqui a gente foi para o extremo oposto, né? A gente colocou tarefas mais compridas e com menor peso, né? No caso W3 ser o menor peso, por exemplo, antes. E a gente viu que teve um impacto muito grande, né? Esse resultado ficou muito melhor do que esse aqui. Então, a gente já tem alguma intuição aí sobre comprimento menor antes, peso maior antes. Vamos consolidar isso olhando para casos particulares.